Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa.
Gálatas, capítulo 2. Quatorze anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do Evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de observar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro Evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos judeus. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E, como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus.
Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois, quanto à lei, estou morto. Morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas, sem juízo! Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que, quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé.
Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos, e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque, se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E, já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu.
Gálatas, capítulo 4. Digo mais isto. Enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. No passado, vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que, de fato, não são deuses. Mas, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. Lembram por que foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Foi porque eu estava doente. Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero sempre, e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto. E continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora, para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Vocês querem estar debaixo da lei? Me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos. Um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara.
O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como um símbolo. As duas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos. Pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe. Pois as Escrituras Sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria. Pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaac. São filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Gálatas, capítulo 5. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que, se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que os circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido?
Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Gálatas, capítulo 6. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir.
Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, por meio da cruz, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E, para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. Primeira Carta de João, capítulo 1. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela
e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Primeira Carta de João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão, está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas
Quem odeia o seu irmão está na escuridão. Anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo. E por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver com vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier.
Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Primeira Carta de João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa.
Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E, por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Primeira Carta de João, capítulo 4. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração.
A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Primeira Carta de João, capítulo 5. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus, e Ele dará vida a essa pessoa. Isso, no caso de pecados que não trazem a morte. Mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado. Porém, há pecados que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Numa distribuição Videolife Produções. Desenhos animados do Velho Testamento. Elias. Versão brasileira Dublamix Rio. Caleb, o que aconteceu? Está me ouvindo, Caleb? Eu vim avisá-lo, Elias. Eu vim... Calma, Caleb. Eu vou levá-lo para dentro. Não, Elias, não. É tarde demais. Estou morrendo. Jezabel mandou matar os profetas. Agora todos devem adorar a Baal. Não, Caleb. Isso não pode ser. Estamos acabados. Elias. Israel está acabada. Devemos continuar com a dedicação, meu senhor, ou vamos esperá-la? Jezabel. Se não fosse por você, eu jamais teria saboreado a luxúria da vida. Seu povo aguarda suas palavras, Acabe. Profetas de Baal, amigos, nobres, Jezabel
rainha de tudo que é meu. O Deus de Israel está morto. E agora Baal está em seu lugar. E hoje dedicamos este templo ao Deus do firmamento, que tem o poder de trazer chuva e fazer com que Israel prospere. Louvado seja Baal! E louvada seja Jezabel! Quem é você? Quem é você? Pare de adorar a Baal, Acabe. Ou como disse o Senhor, o mal permanecerá na terra. Então você é um dos profetas. Pensei que tínhamos acabado com vocês. Mas não importa. Vamos terminar com isso agora mesmo. Escute com muita atenção, Acabe. Como o Deus de Israel está vivo, não haverá chuva até que eu, Elias, peça ao Senhor que a envie. Mate-o. Mate-o. Mate-o! Mate-o! Eu quero Elias aqui. Por aqui, vamos. Vamos. Elias, Eu não tenho medo da morte, Senhor. vá para leste, Elias, e esconda-se no riacho de Querite. Deixe-me voltar, Senhor. Deixe-me pôr fim a tanta iniquidade. Procurem por aqui. Vá, Elias. Eu cuidarei de você. Parece que aqui não tem ninguém. Vamos! Temos procurado uns meses e não está em lugar algum. Então ele fugiu para um outro país. Eu não acredito, senhor. Vou declarar guerra a qualquer reino que receba Elias. Já visitamos todos os países, senhor. E declararam por escrito. Todos juraram que Elias não está em suas fronteiras. Ele está morto, senhor. Ninguém pode sobreviver durante tanto tempo no deserto. Principalmente depois de não estar chovendo. Está bem. Elias está morto. Ei, Acabe! Senhor! Reguei todas as árvores com a metade da água. Vou dar o resto para os cavalos. Use toda a água nas árvores. Mas, senhor... Eu dei uma ordem. Está me ouvindo? Por Baal. Logo vai chover.
Me comove o amor que sente por mim, mas quanto tempo devo aguardar aqui? Deixe-me voltar e terminar o que comecei. Temos que vestir essas fantasias. O propósito da representação é agradar a Baal e não reclamar das roupas. Lembrem-se que, dramatizando os milagres de Baal, demonstraremos ter fé em seu poder. Atenção! Prontos? Prontos! Oh, grande Baal, sabemos que você e só você poderá fazer chover. Faça com que as nuvens se juntem e vertam água sobre esta terra sedenta. Sim, claro, Faça com que as nuvens se juntem. Sim, é a minha deixa. Um pouco de chuva para meus súditos mortais aí embaixo. Oh, nuvens do céu, enviem fortes chuvas. Entenda! Primeiro aos trovões e as nuvens se separam. E aos relâmpagos. Muitos relâmpagos. E agora, ó Baal! Cuidado com o que faz. Não é minha culpa. Isto aqui é grande demais pra mim. Eu posso fazer o relâmpago. Ele é muito baixo. Coloque isso de novo. Já está chegando a parte Eu não vou fazer nada. Não, ainda não chegou a hora disto. Até eu dizer Baal envie as chuvas. Não adianta. Nossas orações não bastam. O sangue dos profetas não bastou. Baal exige um sacrifício. Sim. Teremos que sacrificar todos os seguidores do Deus de Israel. Exatamente. Elias, prepare-se para partir deste lugar. E aonde eu devo ir, Senhor? Ao templo novamente? Aonde? A Sarepta de Sidom. Sarepta? Senhor, aqui ou em Sarepta, tudo que o Senhor mandar, mas... E quanto ao rei Acabe? E quanto ao povo? Eu quero ajudá-los, Senhor. Vá a Sarepta, Elias. Uma mulher viúva o sustentará lá. Não me preocupo comigo, Senhor. Sim. Está bem, Senhor. Mamãe, eu estou com fome. Eu sei, meu filho. Tudo isso vai passar. Poderia me dar um copo de água, mulher? Não temos quase nada. E um pedaço de pão, se entende. É que não tenho mais pão. Estava pegando lenha para preparar nossa última refeição. Depois disso, meu filho e eu morreremos. Mulher, se me der sua comida, eu prometo, em nome do Deus de Israel, que terá suficiente e irá chover novamente.
Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Quero mais água. Quero mais. Sirva mais. O que deseja Baal? Acabe, devo confessar que eu não sei por que continua esta seca. Continua. Por culpa de Elias. O que está dizendo? Que o céu aprovou a maldição dele? Não. Elias está vivo. Ah? Elias está vivo. E Baal não fará chover até que Elias morra. Eu devia ter matado Elias dentro do templo. Deveria ter acabado com ele naquele momento. Ah! Baal é minha testemunha, Jezabel. Eu vou encontrar o Elias. Eu vou encontrar o Elias. Elias! O que aconteceu? Por que está chorando? Está morto. Meu filho está morto. Por quê? Por quê? Estava melhorando. Por quê? Oh, Senhor, ouça-me. Por que trouxe a morte para este lugar? Eu suplico, Senhor, que não leve a criança, mas leve a mim. Oh, Senhor, Senhor, obrigado. Obrigado. Mamãe! Sua missão aqui terminou, Elias. Agora vá e apresente-se ao rei Acabe. Foi você que forçou Baal a nos castigar. Você é o responsável por esta maldição. Vá e reúna a todos os profetas de Baal e vamos ao Monte Carmelo. Ali veremos o Deus de quem tem o poder de salvar. Então, é um desafio, não é? Pois bem, eu aceito. Agora compreendo que Baal esperou até este momento para dar a prova de seu poder. E quando acontecer, eu vou acabar com você. Eu vou ter o prazer de matar você diante de todo o povo de Israel.
Teremos os sacrifícios nestes altares prontos para serem queimados. Os profetas de Baal pedirão em nome de seu Deus. E eu pedirei em nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Sim! Oh, grande e poderoso Baal, olhe como adoramos e confiamos. Envia-nos o fogo de seu trono e revela seu poder. Outra vez! Olhe por nós, ó Baal! Vamos, gritem mais, mais! É claro que Baal é Deus, mas não pode ouvir bem. Talvez esteja falando com outros deuses. Ou talvez tenha ido caçar. Eu não tenho certeza. Para o bem de vocês, espero que não tenha ido numa viagem muito longa. Continuem, continuem. Oh, poderoso Baal, envia-nos o fogo. Mostre que o Senhor é Deus. Vocês, tirem-nos daí e tragam água. Toda a água que puder. Jogue. Jogue mais. Mais uma vez. Está louco! Não podemos mais gastar essa água! Detenham-no! Detenham-no! Não! Vamos deixar que ele fracasse. E depois eles o matarão por nós. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, faça com que neste dia todos saibam que é o Deus e que não existe outro além do Senhor. Agora o Senhor Deus de Israel enviará sua justiça. O que estão fazendo? Não estão vendo? Este homem tem o poder do diabo. Está possuído. Eu ordeno, em nome de Baal, que o matem. Matem-no. O que vão fazer? Não! Agora eu posso entender a sua sabedoria. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Ora, Baal nos enviou a chuva. Você matou Elias lentamente. Os profetas de Baal estão mortos. Elias fez com que fossem mortos, depois de provar que o Senhor é o verdadeiro Deus. Firme es mi fe, se sostiene ante las tormentas. No ha de perecer. Noble es mi fe, por encima de toda prueba. Recurro al Señor por fuerzas y lo haré por siempre, jamás. Nada es imposible si existe fe. Lo que Dios me pida, haré. Mi fe me da una guía siempre segura. No hay noches obscuras, mi fe consuelo me da. Voltando a ministrar vocês sobre a rejeição. Amém, igreja? Quero falar algo a vocês aqui antes da oração sobre a rejeição. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus. Quero dizer a todos, quando, porém, alguém é sarado, mesmo que não haja recebido amor, receberá tanto de Deus, que é a fonte do amor, que, em vez de viver no fracasso por causa de uma experiência passada, usará aquela experiência para compreender e ajudar o que estão em necessidade. Amém, igreja? A falta de amor provoca a rejeição, como estudamos. A rejeição é uma ferida profunda que pode destruir a vida de uma pessoa. Naturalmente, há graus de rejeição, cujos efeitos são proporcionais. Amém, igreja? Queremos, porém, dizer logo de início que em Cristo todas as raízes de rejeição poderão ser arrancadas, pois não há maior demonstração de amor por nós do que o Filho de Deus renunciar à glória, no se tornar-se homem, nosso irmão, e pagar o preço da nossa eterna redenção. Iremos aprender, portanto, com Deus, a não ser afetados pela rejeição de quem quer que seja. A cruz poderia ter sido a maior tragédia, porque ela é o quadro da mais atroz rejeição. No entanto, ela se tornou a base da nossa própria regeneração, restauração e cura. Amém, igreja? A grande rejeição de Jesus foi transformada no caminho da nossa salvação. Aleluia. Amém, igreja? Assim, também as rejeições que sofremos ao longo da vida poderão ser transformadas em instrumentos para que nosso caráter seja refinado e reflita a beleza do Mestre. Amém, igreja? Então, em Isaías 53, 2, verso 3, deparamos-nos com o quadro de rejeição sofrida, verdade ou não, por Jesus, como nosso substituto, para que, através de tudo quanto ela representou, fôssemos sarados. Amém, igreja?
O versículo 3 declara: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentando nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha só que tamanha rejeição, ainda completo para vocês. E sobre si levou todas nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ramanaço, canto de aço. Amém, igreja? Então fica esse estudo para todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e faremos agora esta oração para que toda rejeição, irmãos, que existe em nossas vidas, da minha e na sua agora, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu uno agora a minha fé com a fé de todos vocês, em nome do Senhor Jesus, para que toda raiz de rejeição, de amargura, de mágoa, sofrimento, ressentimento, entendeu? Esteja brotando nesse coração seu agora, seja arrancado na autoridade do nome de Jesus. Eu uso agora a autoridade que Deus me concedeu no reino espiritual para que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Eu peço a todos os irmãos que prestem atenção, vou falar pausadamente em nome do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que quando eu falar, diga o nome da pessoa aí, cada ouvinte, na sua casa, onde estiver, em nome do Senhor Jesus, amém? Possa liberar em nome do Senhor Jesus, amém? Pai, começo da oração, amém, igreja? Pai, sei que me amas e me exponho a Ti, para que Teu amor derramado pelo Teu Espírito em meu coração inunde o meu ser inteiro, e eu posso agora liberar todos quantos no passado e no presente foram instrumentos de feridas na minha alma. Sei que as mais que me feriram são exatamente as que mais amo, e reconheço que era Satanás que estava por trás delas, com intuito de destruir a minha vida. Agora eu declaro diante de Ti, ó Pai, eu solto. Diga agora o nome de todas as pessoas, amém, igreja? Com a minha mãe, meus professores, parentes, colegas, vizinhos, todos. Vamos citar nos nomes. Em nome do Senhor Jesus, vai em paz. Eu perdoo e te amo com o amor de Jesus. A prisão da mágoa está agora desfeita no nome de Jesus. Sou filho de Deus e sou perdoador. Amém, igreja? Jesus tomou o meu lugar e foste ferido, rejeitado, traído, esquecido por mim, para que pelas tuas feridas eu seja agora sarado. Sara-me, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vejo-te na cruz sofrendo e ainda assim bradando com tanta ternura. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Portanto, eu assumo agora meu papel de filho de Deus e teu servo, e com a graça que procede de ti para mim, eu digo: Pai Celeste, perdoa. Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Não lhe imputes este pecado, perdoa, como eu mesmo tenho perdoado. Meu Deus, bem sei que o perdão não depende de um sentimento, mas de uma decisão da minha vontade. Portanto, eu decido agora perdoar todos aqueles que me feriram e estão me ferindo. Em nome do Senhor Jesus,
Teu Espírito está derramando o teu amor em meu coração e eu libero para os meus ofensores. Sei que o amor não é um sentimento da alma, mas uma virtude de um espírito recriado pela tua semente divina. Não importa o que eu sinta agora, decido perdoar e amar a todos em nome do Senhor Jesus. Pai, sei que guardei estas mágoas, ressentimentos e feridas por muito tempo. Confesso-te agora o meu pecado e recebo o teu perdão pelo sangue de Jesus derramado para a minha completa redenção. Senhor Jesus, naquela cruz estavam os meus pecados. Fui causa da tua ferida. Teu sofrimento era resultado das minhas quedas, meus erros, fracassos, meu pecado. Peço-te perdão. Sei que me amas e me aceita. Sei que me perdoa, Senhor. Teu amor me atraiu e nele quero viver. Pai, eu me vejo perdoado e me entrego totalmente em tuas mãos. Vem agora o teu Espírito sarando e curando minhas feridas. Aquieto-me na tua presença e receba a tua cura e tua paz para que excede todo e tua paz que excede todo entendimento. Em Cristo Jesus, meu Senhor. Amém, igreja? Levanto as mãos para ti e confesso, com tua graça sou um perdoador. Perdoei todos quando me feriram e me ferem, e aceito o desafio de não mais aceitar as feridas que Satanás quiser provocar contra mim no futuro. Recusarei todas elas num passo de fé na autoridade do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo e no teu amor em meu coração. Deixe-me ir em paz, meus ofensores, e comando tuas bênçãos sobre eles. Sejam prósperos em todos os teus caminhos. Aproprio-me da tua cura para toda raiz de amargura. Expulso a mágoa da minha alma e me banho no teu amor de Pai. Graças te dou por tão grande libertação e tão indivisível amor que agora invade todo o meu ser. Graças por Cristo, meu Senhor, que me proveu pela sua morte e ressurreição mais completa vitória. Amém, igreja. Que a graça e a paz recaiam sobre todos os lares de vocês. Agradeço todos vocês que oraram por mim, para que essa apostila fosse ministrada em nome do Senhor Jesus. Peço a vocês que continuem se inscrevendo no canal, não temas, podem inscrever-se em nome do Senhor Jesus, não tem problema algum, amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus, estarei sempre aqui, use meu WhatsApp, em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a todos, amém. Bom dia, boa tarde e boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me coloco em tua presença, Pai. Senhor meu Deus, apresento cada ouvinte neste momento e te peço em nome de Jesus que nos reveste com teu sangue. Repreende agora toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, dissipa agora todo dardo de fogo inflamado do inimigo, lança por terra toda oração contrária, e que não seja eu neste momento, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo que vem ministrar, Pai, cada ouvinte neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Retira a comichão dos ouvidos, que está escrito na tua palavra, que a fé pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém, igreja? Peço todos os irmãos neste momento que abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 18. Assim diz o Senhor para mim e para ti, o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo:
levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e ferimos-lo com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar o seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja.
ouça-se o clamor de suas casas quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laço aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Amém, igreja? O que diz o Senhor aqui para mim e para ti? Que Ele é o oleiro de nossas vidas. Somos obra das mãos do Senhor. Do barro Ele nos fez. Vamos ver o que quer dizer isso. Deus ordenou que Jeremias fosse à casa do oleiro. Aí observou que o olheiro fazia um vaso de barro. Amém, igreja? O vaso partiu-se nas mãos do olheiro, o qual o refez. Porém, diferente do vaso anterior. Amém? Esta parábola contém várias lições importantes sobre a obra de Deus em nossa vida. Primeira, nossa submissão a Deus como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele. Determina em grande parte o que Ele pode fazer através de nós. Falta de profunda dedicação a Deus da nossa parte pode estorvar o seu propósito original para a nossa vida, conforme vemos no versículo 10. Está lá, ó. Se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Está vendo, igreja? Terceiro. Amém, igreja? Lições importantes, viu? Que contém essa parábola. Terceira lição. Deus, se quiser, pode mudar seus planos para a nossa vida. Fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Conforme está lá no versículo 4, ele diz como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém, igreja? Quer dizer, ele te transforma, te molda do jeito que ele quer e te transforma para propósito dele, não é como você quer, e sim como ele quer. Talvez ele venha assim cumprir até a vontade e abençoar o teu plano, mas primeiro ele precisa operar o propósito dele. Amém, igreja? No versículo 18, temos assim, eu me arrependerei. A palavra arrepender aqui significa compadecer-se, mudar de intenção e propósito ou reconsiderar. Deus é livre para mudar suas decisões e ajustar seus assuntos conosco, conforme o nosso modo de considerar o seu perdão ou suas advertências de castigo. As coisas da vida não são predeterminadas e inalteráveis, nem sequer na mente de Deus. Ele considera as mudanças espirituais da pessoa. Embora Deus, quanto à sua natureza, não mude em si mesmo, né? Porque Deus é imutável, como está lá em Números, capítulo 23, no versículo 19, como está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ele muda se quiser de ideia e altera suas promessas e advertências já anunciadas. Nunca devemos aceitar uma teologia que negue a Deus essa sua liberdade soberana, conforme temos lá em Ezequiel no capítulo 18, do versículo 21 ao 28, no capítulo 33, do versículo 13 ao 16, porque Deus é imutável e ele tem liberdade de mudar. Já ouviram
em orações dizer que ele reveste o quadro, que ele muda a situação? Ele reveste o quadro, ele muda a situação, ele muda a direção, porque ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Amém, igreja? Então peço a todos vocês que meditem com muito carinho na palavra de Jeremias e que saibam que ele sim é o arquiteto de nossas vidas. E estamos aqui não é para cumprir nossa vontade, estamos aqui em missão. Somos anjos enviados por Deus para ministrar, entendeu? Somos espíritos enviados para ministrar aqueles que vão herdar, né? Aqueles que irão herdar salvação. Amém, igreja? Preste atenção nisso e funcionamos assim, como vasos na mão do olheiro. Amém? Vasos, quer dizer, feitos do barro. Então ele quebra, tem o poder de nos quebrar, nos transformar, moldar e nos tornar novos, segundo o seu querer e o seu propósito. Amém, igreja? Que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde e boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me coloco em tua presença, Pai. Senhor meu Deus, apresento cada ouvinte neste momento e te peço em nome de Jesus que nos reveste com teu sangue. Repreende agora toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, dissipa agora todo dardo de fogo inflamado do inimigo, lança por terra toda oração contrária, e que não seja eu neste momento, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo que vem ministrar, Pai, cada ouvinte neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Retira a comichão dos ouvidos, que está escrito na tua palavra, que a fé pelo ouvir e ouvir a palavra